Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Felipe. Nesse vídeo eu quero falar sobre algumas boas práticas que nós precisamos ter aí para poder ter um código limpo, para poder ter um código mais legível, mais fácil de manutenção. São algumas considerações, algumas primeiras considerações aí simples. Nós vamos fazer um endpoint aqui de usuários bem simples aqui no Laravel, bem iniciante, mas com algumas considerações legais aqui para podermos ter um código mais limpo. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí para continuar a recomendar esse vídeo a mais pessoas. E vamos lá! Então, eu tenho uma aplicação aqui rodando, já deixei rodando aqui para não perdermos tempo com isso, com o setup. Opa, alguma coisa errada aqui. Digitei errado. Então no meu localhost aqui 8000 eu tenho uma aplicação rodando. E eu vou gerar aqui os meus endpoints aqui de usuários, tá? Então, primeiramente nós vamos gerar aqui... Eu vou gerar um endpoint API, então primeiramente nós vamos fazer o seguinte. Eu vou instalar aqui o API. Então, o Laravel vai trazer tudo o que é necessário aqui para o desenvolvimento de uma API. Claro que a gente não vai usar tudo. Ok. Acho que esse cara já está criado. Esse cara já está criado aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vou ver se eu tenho um usuário aqui. Eu tenho um usuário aqui já cadastrado. Vou dar um get aqui. Então já tenho esse usuário aqui cadastrado. Provavelmente ele está no user seeder. Não sei se eu tenho aqui o user seeder. Não. Mas beleza, eu tenho esse cara aqui cadastrado. E nós vamos criar aqui um controller, tá? Vamos criar aqui o nosso controller. Make controller, nós vamos chamar de user controller. Ok, vamos abrir esse cara. E nós vamos fazer aqui simplesmente assim, deixa eu limpar o terminal. Nós vamos fazer uma listagem. Nós vamos desenvolver aqui, ó, public function. O nosso index que vai listar aqui os nossos usuários. E nós vamos fazer aqui o nosso store. Public function. Store. Request. Beleza. Que recebemos aqui os nossos parâmetros. Então, primeiramente, vamos fazer aqui a listagem. Muito simples. Um exemplo bem simples. Nós vamos receber este cara aqui numa variável. Users. User all. Vamos carregar esse cara aqui. E nós vamos dar um return aqui no response.json. Vou colocar esse cara aqui desta forma. E ok, vamos tentar aqui consumir esse endpoint. Como nós estamos no Laravel 12 aqui, então nós temos um endpoint aqui de user desta forma aqui, ó. API, né? API users. Nós não temos a nossa rota, né? Então isso não vai funcionar. Ó, se eu der um users aqui, isso vai quebrar de alguma forma aí. Ó, not found. Então vamos tentar aqui gerar a nossa rota. Ok. Eu vou gerar assim mesmo, simples, né? Sem autenticação. E aqui nós vamos colocar da seguinte forma. O seguinte, ó.
controller. Não. Vamos colocar aqui o index. Sem autenticação. Opa. Isso, sem autenticação. Esse cara não foi carregado. User controller. Beleza. Vamos tentar aqui. Ainda não achou. Nosso index está retornando aqui o nosso JSON. Nosso index está retornando aqui o nosso JSON. Users. Aqui seria users. Vamos ver aqui. Ok, aqui ele deu 200. Se nós formos lá no nosso... Vamos testar aqui pelo Postman. Cadê meu Postman? Ver se eu abro aqui meu Postman. Beleza, tem o API Users aqui. Beleza, então já está listando aqui os meus usuários, ok? Já está aqui listando os meus usuários. Então, vamos fazer já o endpoint aqui, ó, de Store. Fazer o nosso endpoint aqui de Store. Então, veja que eu estou usando aqui... o que eu quero mostrar com esse vídeo, né? Há uma forma de nós termos um código aí mais limpo. Existe uma forma aí de termos um código mais limpo. Então, eu poderia... aqui ter também a criação aqui do meu usuário desta forma, tá? Então vamos consumir esse endpoint post aqui, deixa eu gerar aqui também a rota dele, né? Deixa eu gerar a rota dele aqui, post users, store aqui, ó, minúsculo, store, ok? Geramos a nossa rota e agora vamos testar aqui o nosso create. Só preciso saber aqui o que eu envio aqui para o create. Eu penso que se eu mandar esses 3 parâmetros aqui, vai estar ok, né? Vai inserir aqui pra gente. Então vamos lá, vamos duplicar isso aqui. Duplicar essa table. Aqui nós temos um post. Aqui no nosso body nós vemos em how e temos um ID 8. O ID acho que eu não preciso enviar, né? E aqui nós temos um objeto da seguinte forma. Só identar esses caras aqui certinho aqui. Beleza. Vou ver aqui no meu get que eu tenho. Tem um ID 8. Vamos ver aqui o que ele produz aqui para nós. Deixa eu jogar aqui um content type. Content type. Get JSON. Ver o que ele traz pra gente. Preview. Tal. Tá, eu tenho que encriptar aqui o password. Eu imagino. Tem que enviar o meu password. Password. Vou enviar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mudar esse cara. User 02. User 2. @admin. Tá? JSON. Tá? Beleza. Então, foi inserido aqui o nosso usuário, ok? Foi inserido aqui o nosso usuário. Se viermos aqui na lista de usuário, agora nós temos aqui 2 usuários. Então vejamos que nós estamos usando aqui a model. Nós estamos usando a model aqui no nosso controller, tá? E quando nós fazemos isso, nós temos uma concentração muito grande de regras de negócio no nosso controller. E esse não é o alvo do nosso controller. O alvo do nosso controller
aqui minúsculo, o alvo do nosso controller, é só dizer de onde vem os nossos dados e como que eles serão renderizados, quer seja no JSON, quer seja num arquivo de front-end, num HTML, e vice-versa. Também nós temos o disparo ali de determinadas ações vindas de uma view, por exemplo, podemos ter vindas de uma view, e esses dados vão para camadas de back-end, quer seja repository, depois o repository envia para uma model, e assim a persistência de dados e toda a lógica de negócio é abstraída, né? Então, falando de MVC, é mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando nós declaramos aqui, eu já peguei aplicações para dar manutenção, onde havia assim uma infinidade de regras de negócio e uma verbosidade assim gigantesca, código verboso gigantesco no controller, né? E isso eu considero assim, funciona, é muito melhor do que um código legado, do que aplicações funcionais e mal estruturadas, né? Já é um pouco melhor, mas ainda não é o melhor, né? Ainda não é o melhor você ter uma concentração de dados aqui na frente, uma concentração de regras de negócio no seu controller. O seu controller, ele serve somente para rotear, dizer de onde que vem os dados e para onde vai, né? Ele é uma camada mediadora, ele não é uma camada que concentra regras de negócio. Então, geralmente, em aplicações, eu não estou falando que é o melhor dos mundos, né? Existem pessoas aí muito mais hard, muito mais experts aí em arquitetura, né? Eu não sou nenhum expert em arquitetura, mas tenho procurado aplicar algumas boas práticas, né? Então, uma boa prática que eu tenho feito é trabalhar com uma camada de service. É óbvio, por exemplo, se você vai fazer uma API que vai expor dois endpoints, por exemplo, desse tamanho aqui, você pode deixar realmente a chamada na model aqui na controller, e você sabe que essa aplicação não vai crescer, né? Essa API não vai crescer, é uma API enxuta, pequena. Então você pode fazer dessa forma, realmente, não tem problema, né? Você fazer dessa forma. Agora, se é uma aplicação que você sabe que vai crescer, que vai concentrar uma infinidade aí de regras de negócio, de domínios, de funcionalidades, né? Uma aplicação aí já de médio ou grande porte, isso aqui já não é viável. Isso aqui já não é a melhor das práticas, tá? Então, geralmente, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui no meu app, eu declaro aqui, ó. Por exemplo, vou declarar aqui uma camada de user service, tá? Uma camada de user service. E aqui também, eu vou declarar aqui também, ó, user interface, user service interface, ok? Isso aqui não é tão Laravel assim, isso aqui já é algo orientação a objetos, são conceitos de orientação a objetos, né? Interface, programar para uma interface, não para uma implementação, né? Conforme diz o Solid. Então, geralmente eu concentro toda a regra de negócios nessa camada de service, né? Ainda é possível fazer uma outra camada de repository, que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Uma outra camada de repository, que é uma camada próxima à persistência de dados, onde a persistência de dados é concentrada, né? Embora no Laravel a model já seja um repository de certa forma, né? A gente tem um problema de design no Laravel, onde a model se torna de certa forma ali já um repository, mas eu não vou entrar nisso agora, tá? Então nós vamos declarar aqui, por exemplo, uma interface aqui de usuários, ó, por exemplo. Opa, cadê o minúsculo aqui? Vamos lá, ó. Namespace app service. Declarei aqui meu app service. Aí eu vou declarar aqui a minha interface, ó. Interface user, isso. Apesar que eu não vou usar isso aqui, ó, vou usar o index, meu index. E eu vou usar, erro de digitação, vamos lá, corrigir,
index e function. Opa, function. Olha o erro de digitação. Tá bonito o negócio hoje, hein? Store, ó, request. Vamos usar esse cara aqui do Illuminate e request. Então, beleza. Só esses dois caras aqui, tá? Se eu fosse evoluir isso aqui, ó, para outros métodos, ó, eu ia declarando aqui os métodos. Então, o que é a interface? A interface era uma espécie de um contrato, né? Que as nossas classes implementam. Então, por exemplo, aqui no meu service, o que eu faria aqui no meu service? Aqui no meu service eu vou implementar a minha interface. Então, eu vou implementar aqui a minha interface. Vamos lá. Cadê o namespace? Namespace, app service. Então, eu vou usar aqui, beleza? Model de user. Ó, user. Vou declarar aqui a minha class. User service. User service. E eu vou, ela vai implementar, opa, que bonito. Ela vai implementar aqui o meu user service interface. Eu nem preciso aqui del use porque está no mesmo diretório, né? E aqui eu vou declarar os mesmos métodos, ó, aqui no meu user interface. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou declarar aqui o meu index, por exemplo. Vou declarar o meu index. Aí dentro do meu index eu vou retornar esse cara aqui, user all, certo? E aqui no meu store, eu vou dar um create e retornar o meu user. Retornar o meu user, que provavelmente vai ser um cara aqui. Vai ser esse cara aqui. E esse cara aqui vai retornar uma collection, talvez. Vamos ver. Illuminate, database, collection. Isso. Isso, vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Method não é compatível com a interface, porque a interface eu acho que não tem um retorno. Tipagens. Eu gosto de trabalhar com as tipagens também. Beleza. E esse cara aqui também precisa do user. Isso. Então, acho que o erro lá já sanou o erro, ou não? Sanou o erro. Vamos ver aqui. Ele não é compatível. Tá, tá dizendo que esse método aqui do meu service, ele não é compatível com o store da minha interface. Tá, tem algum request errado aqui. Eu não chamei esse request. Aqui, ó. Use. Beleza. Pronto, agora sanou o problema, que eu não havia chamado aqui o meu request. Então vejamos, ó, que se eu tiver regras aqui, por exemplo, né? Eu tiver algumas regras de negócio aqui dentro, eu vou concentrar isso tudo aqui dentro do meu service, né? Validações, regras, eu concentro isso dentro do meu service. E o meu controller, ele fica mais limpo, né? Ele fica com um código aí bem mais limpo, né? Então, por exemplo, no meu controller eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, declarar um constructor, function. Eu posso vir aqui no meu constructor. Construct. E aqui eu posso injetar simplesmente, ó, declarar aqui, protected. Aí eu injeto aqui a minha interface. Eu injeto aqui a minha interface. Esse cara aqui vai ser meu service. Ok? Então é isso. Ó. Aí a gente vai ter um código aqui, umas práticas melhores aqui. Cara, tô com a IA aqui, ó.
já gratuita aqui do VS Code aqui. Às vezes dá uma... Então aqui, ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso já declarar direto aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho o meu service aqui, eu fiz a injeção de dependências aqui. Eu posso declarar aqui, ó, meu service index. Pronto. Meu service index, né? Reduzir tudo a uma linha só, né? Reduzir tudo aqui a uma linha só. Aqui no meu create eu posso fazer o seguinte. Eu faço aqui, ó. Eu tiro essa verbosidade daqui, coloco no service store, beleza? E retorno aqui. Aqui eu mando só o request, porque eu abstraio isso aqui dentro do meu service, né? Mando só o request dessa forma. E tenho assim um código mais limpo, usando injeção de dependências, tá? Que eu consigo desacoplar a coisa aqui. Então, se eu tiver usuários aqui vindo, por exemplo, de um MongoDB, eu posso implementar com uma classe específica, com uma interface específica. Beleza, é isso. E uma outra coisa que nós temos que fazer também, uma outra coisa é injetar isso aqui no Laravel, tá? Então, é o seguinte, ó. Como nós fazemos isso? App Service Provider, tá? E aqui no nosso register nós fazemos o seguinte, ó. Nós vemos aqui this app bind e aqui nós vamos fazer isso aqui. Digitar os nossos caras aqui. E assim será possível nós usarmos aí esses caras. Que não são esses, né? Services. Aí é user service interface. Aqui é service. Aqui user service. Beleza? Pronto. Sanamos aqui o erro. Então, esses caras aqui podem ser usados agora aqui no nosso controller. Vamos testar aqui agora? Ver se continua funcionando. Beleza? Ó, veja que os nossos usuários continuam sendo listados, né? Vamos tentar inserir aqui um outro. Eu não errei nada lá, não esqueci de nada, né? Usuário 3. Vou deixar a mesma senha aí. E beleza, ó, vejamos que inseriu, tá? Agora, 3 usuários. Tá? E assim nós abstraímos aqui funcionalidades, né? E trabalhamos com injeção de dependência, estamos programando para uma interface e temos um código muito mais limpo. Se crescer aqui, e sempre cresce, né? As regras de negócio crescerem aqui, essas regras vão ser concentradas aqui, ó. Então vamos supor que você tem uma query gigantesca, né? Essa query vai ficar uma camada de repository, por exemplo, ou você tenha regras, né? Essas regras ficarão aqui concentradas aqui numa camada de service. Assim que eu trabalho, é claro, há N arquiteturas, né? Não estou dizendo que é o melhor dos mundos, mas é só uma forma da gente pensar em melhorar o nosso código. Uma forma da gente pensar em entregar algo um pouco mais limpo, mais enxuto. Então, assim que você trabalha aí com um service layer, tá? Eu gostaria de agradecer aí, muito obrigado. Gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixa o seu comentário aí com feedback, para a gente poder melhorar sempre. Se inscreve no canal para continuar acompanhando, caso seja relevante aí para você. E obrigado aí, até a próxima.